e convidando-os a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Onde nós leremos os versos 19 a 26. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, os versos 19 a 26. Leitura responsiva da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos da voz de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra que já tendo sido lida, já nos instrui, já nos corrige, já fala aos nossos corações, comunicando graça da parte do Senhor. Mas, ó Deus, Tu mesmo, ó Pai, nos ordenastes a pregação, a não ficarmos na simples leitura da Tua palavra, mas aprofundando-nos na meditação, na exposição, na aplicação da Tua palavra, de modo que possamos tirar o melhor proveito e maior proveito dela. Ó Deus, portanto, neste momento nós Te suplicamos pela Tua direção, por Tua graça, de maneira, ó Deus, que seja dito apenas aquilo que corresponde à Tua palavra. E de maneira, Senhor, que os nossos corações ouvidos sejam sinceros, sejam prontos para receber a Tua palavra, Deus, com humildade, com disposição obediente, para sairmos daqui, ó Deus, não como chegamos, mas mais ajustados pelo Senhor, corrigidos, instruídos, para sairmos daqui e vivermos uma vida que seja mais agradável ao Senhor do que a vida que temos vivido. Que, ó Deus, haja, portanto, sinceridade e disposição obediente quanto a ouvir. E que o Senhor mesmo, ó Pai, fale aos nossos corações nesta noite e nos instrua, segundo a Tua palavra revelada. É o que nós Te pedimos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esta epístola de Tiago foi escrita pelo apóstolo a irmãos que estavam na dispersão, irmãos que haviam sido dispersos e que estavam, portanto, espalhados em contato com povos, com pessoas pagãs, com gentios, correndo sério risco de não conseguirem praticar as coisas que haviam aprendido, que tinham certamente uma grande tentação e um grande perigo de não conseguirem praticar, viver as coisas nas quais haviam sido instruídos na fé, quando convertidos, quando alcançados pela graça do nosso Deus. E, portanto, o livro traz instruções muito práticas a respeito de como se manter firmes e vivendo na fé. Nós percebemos e observamos por toda a palavra de Deus o quanto os crentes estarem juntos é importante.
O quanto você estar próximo de pessoas que vivem a palavra de Deus é importante para que você viva a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Nós refletimos a respeito da importância disso no domingo passado. E falando sobre Paulo, quando ele orienta os irmãos a estarem firmes na fé, estarem juntos, unidos, para poderem assim lutarem pelo Evangelho. E, portanto, Tiago se preocupa com a vida daqueles que não estão tão juntos, que estão dispersos, que estão afastados e, portanto, precisando desta orientação a manterem-se na prática do Evangelho, a manterem-se na prática da palavra de Deus em suas vidas. Nós passamos pelas mesmas preocupações. Nós nos reunimos aos domingos, pela manhã à noite, e ocasionalmente durante a semana, em alguns momentos da semana, as mulheres se reúnem e nós, por vezes, também nos reunimos na casa de alguém para orarmos. E passamos 6 dias da nossa semana convivendo com pessoas que não praticam o Evangelho, vivendo num mundo que odeia o Evangelho e vivendo num mundo que o odeia porque se opõe ao Deus desse Evangelho. Vivemos num mundo onde é difícil se manter na prática do Evangelho. E, portanto, esta instrução ela é importante para nós, é atualíssima, é a palavra de Deus, não apenas aos dispersos, irmãos a quem Tiago escreve, mas a cada um de nós esta noite. E nesse texto em particular que nós lemos, que recebeu um grifo, um título grifado na Bíblia que você tem aí em sua mão, intitulado A Prática da Palavra de Deus. E nós queremos nesta noite falar desta prática. E um dos assuntos desse texto, obviamente há outros assuntos aqui abordados pelo apóstolo, mas de maneira particular, nós vamos tomar um assunto em particular a respeito desta prática da palavra de Deus. Esta noite eu gostaria de falar com vocês, de trabalhar com vocês, a respeito do quão traiçoeira é a ira pecaminosa. O porquê a ira pecaminosa é tão terrivelmente traiçoeira à minha vida e à tua vida. O quanto ela pode nos trazer prejuízos e o quanto ela representa de perigo às nossas vidas. Como eu disse, há outros assuntos, mas o da ira se destaca aqui. E aí você poderia me perguntar, mas pastor, por que falar de ira para crentes? Por que enfatizar um assunto como raiva entre crentes? Nós os crentes somos tão bonzinhos, nós não somos zangados, nós não somos irados. Meus irmãos, eu gostaria de convencê-los esta noite de que não apenas o mundo é zangado, o mundo é irado, mas crentes por muitas vezes sucumbem à ira pecaminosa. Crentes por muitas vezes são zangados, são raivosos, e o quanto isso tem sido presente nas nossas vidas, inclusive estando na base de muitos outros pecados que temos praticado. O Wellington, em sua oração, ele rogou perdão ao Senhor por nós não amarmos os nossos irmãos como deveríamos amar. E muitas vezes porque nós estamos zangados com os nossos irmãos, estamos irados com os nossos irmãos, porque eles não nos amam como nós esperávamos ser amados, porque eles não fazem o que esperávamos que eles fizessem, porque os nossos irmãos não têm nos assistido com as coisas que nós gostaríamos que os nossos irmãos nos assistissem. A ira, a raiva, esta zanga tão perigosa, ela tem estado presente na minha e na sua vida, apenas por vezes em escalas diferentes, né? O nosso mundo tem nos incutido e nos desafiado a raiva, a ira, a todo momento. Eu tenho passado, juntamente com a Érica, um bom tempo no trânsito, por conta do colégio das meninas. Nós, especialmente no final da tarde, quando buscamos as meninas, chegamos a passar às vezes 1 hora ou mais no trânsito. E nós percebemos, o CI também sabe do que eu estou falando aqui, muitos de vocês. O presbítero Márcio mencionou a retenção de trânsito do caminho para cá. E nós sabemos o quanto o trânsito mexe com o nosso humor. E o quanto o trânsito provoca em nós aí. Não sei se já mencionei com vocês a situação de 2 irmãos
de uma igreja anterior que eu congreguei no início dos anos 2000, acho que 2003, 2004, em que a irmã contava, morrendo de rir, achando graça, que no trânsito havia buzinado, animada, alegre, feliz, porque no carro da frente estava um irmão da igreja. E ela insistiu em buzinar porque o irmão não olhava, e o irmão assim meio amuado, e ela buzinando de novo. Ele colocou a mão para fora e apontou aquele dedo que todos vocês sabem qual é. E então a irmã, achando graça disso, chegou da igreja contando e rindo. Nossa, o irmão ficou zangado, ficou bravo, né? Mas nós sabemos bem o que o irmão fez. E nós sabemos o quanto o pecado não é engraçado. Nós sabemos o quanto o pecado, seja qual ele for, é abominação diante do Senhor. E nós sabemos o quanto o nosso Deus abomina e odeia o pecado, seja ele grande ou pequeno, seja ele engraçado ao mundo ou não. Mas nós sabemos que de fato estas expressões de raiva, essas expressões de ira, o quanto elas são destruidoras da nossa alma. Por conta disso mesmo é que o texto da palavra do Senhor vai falar sobre a importância de nós vermos estas coisas como salvar a nossa própria alma. Nós sabemos que a nossa santificação, que a nossa luta contra o pecado é continuidade na nossa salvação. Vocês já aprenderam que a salvação ela já aconteceu, mas ela continua acontecendo. E ela ainda acontecerá, porque a nossa salvação é passada, é presente e é futuro. E nós devemos parar de pensar na santificação como uma simples opção que o crente tem em sua vida. E é exatamente com isso que se ocupa Tiago quando ele escreve esta carta e estas recomendações. Deixar claro aos crentes que a santificação, que a nossa luta contra o pecado, que a nossa luta para praticar o Evangelho, não é uma simples opção das nossas vidas, mas a expressão da veracidade da obra de salvação começada por Deus no dia que nós entendemos, fomos convertidos ao Senhor dos nossos maus caminhos. É isso que precisamos ter em mente. Considerar que a raiva, a ira, a zanga, a fúria que por vezes, mesmo que momentaneamente dominem os nossos corações, elas não combinam com o Evangelho. E portanto elas são uma grande traição nas nossas vidas em relação àquilo que Cristo fez por nós ao morrer, ao padecer a nossa morte. Com aquilo que Cristo fez por nós ao morrer, derramar um sangue inocente para lavar as nossas vidas, para que não pudéssemos mais achar graça em pessoas crentes que no trânsito colocam a mão para fora e fazem gestos obscenos, para não mais achar graça quando crentes são tomados pela fúria, pela raiva, pela ira, a ponto de se consumirem e destruírem os seus relacionamentos. O grande fato é que a ira, ela é muito mais terrível do que nós podemos imaginar. Ela tem tido efeitos devastadores sobre a vida dos crentes, sobre a vida do povo de Deus. Relacionamentos são destruídos. Relações hoje estão absolutamente quebradas por conta do problema da ira. O John Piper, quando ele fala sobre a ira, ele diz que muitas vezes nós consideramos a imoralidade sexual pior do que a imoralidade dos nossos corações e lábios expressas através da raiva e da ira. A ira destrói mais casamentos do que os pecados sexuais, meus irmãos. Nós não nos damos conta disso, do quanto a ira é destruidora, o quanto a ira demole as expressões de beleza da graça de Deus na vida de pessoas. Nós temos crentes rabugentos, crentes que são incapazes de expressar alegria, crentes que são incapazes de expressar a beleza da graça de Deus que foi manifesta em seus corações pelo simples fato da ira. Nós somos ameaçados por ela todos os dias. E por vezes ela nos domina ao ponto de nos trair compulsivamente, verdadeiramente, em relação àquelas coisas que o Evangelho fez conosco. Eu gostaria, portanto, de deixar 3 expressões a respeito do porquê a ira é traiçoeira.
Em que sentido a ira nos trai e nos derruba em relação às coisas benditas que o Evangelho fez nas nossas vidas? A primeira coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é o fato de que a ira é traiçoeira porque ela é contrária à agenda de Deus. Nós sabemos sim que a ira é uma questão de agenda, não é uma simples questão de sentimento, não é uma simples questão de emoção. O que envolve a ira, meus irmãos, rigorosamente, é o fato de que, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, a ira é uma arma. É uma arma apontada contra o outro ou os outros. A ira é uma arma onde nós queremos executar a nossa vida à nossa maneira, porque nós não estamos sujeitos à maneira de Deus executar as nossas vidas. Não há humildade e não há submissão em nos sujeitarmos à maneira como Deus quer conduzir o curso das nossas vidas. Há falta de contentamento, e aí surge a raiva, a ira, como uma arma que é apontada por esse desejo de executar a própria vida, à sua própria maneira, para fazer isso, para exercitar isso. É uma arma para tentar controlar as circunstâncias indesejáveis. A ira, a raiva, costumeiramente, é uma expressão, uma arma apontada para não termos aquelas circunstâncias das quais não desejamos, as quais não desejamos. E você e eu precisamos admitir isso. E um outro aspecto é uma agenda, porque a ira é uma arma para fazer as pessoas fazerem o que nós queremos. Isso é uma coisa que já vem desde pequenininho, né? Eu não sei, Alexandre, se você já tem experimentado da arma da ira e da raiva da Esther. A Nayara está confirmando aqui, né? O Alexandre está rindo, mas em tom de confirmação também. Eu tenho experimentado isso desde que eu sou um bebê, desde o primeiro momento em que eu apontei essa arma para minha mãe, para meu pai, e nos últimos tempos experimentado isso nas minhas filhas. Atualmente a Débora tem provado a ira como uma agenda, como uma arma, desde os primeiros dias. A partir do momento em que ela se zanga, quando ela gostaria que fizéssemos alguma coisa do jeito dela, como por exemplo, não deixá-la no berço, mas levá-la para a cama. Daqui a pouco a Arielle e o Wellington vão experimentar um pouquinho disso, do quanto o bebê tenta conquistar o direito de ficar na cama dos pais, e não ficar naquele bercinho distante, né? Um meio termo entre o berço, né, que tem sido mais utilizado lá em casa do que a cama ou o próprio berço, é a rede. E eu recomendo isso àqueles que ainda não são pais, que serão, né? Comprem uma rede. Vocês vão conseguir lidar, pelo menos assim, quando não for possível, aplicar mais na palavra de Deus para santificar esse coraçãozinho do seu bebezinho. A rede ajudará um pouquinho. Foi um gênio nordestino, não sei se é nordestino, mas possivelmente nordestino é gênio, né? Mas possivelmente o nordestino que tenha inventado a rede, e realmente uma das maiores invenções da humanidade, né? Consegue acalmar, abrandar essa ira pecaminosa do bebê, né? Dessas coisinhas fofinhas que nós temos aí e também percebemos e convivemos na vida de outros. Eles são lindinhos, mas desde pequenininhos eles fazem da ira uma agenda e fazem da ira uma arma apontada para o papai e para a mamãe para fazer o que eles querem. E aí vão crescendo e vai se tornando mais sutil a maneira de se agir contra essa agenda de Deus, tendo a própria agenda. Deus, por exemplo, nos ensina a ter os corações contentes, satisfeitos, mas aí a sua filha de 9 anos, 8 anos, eu não estou aqui dizendo a minha, né, mas talvez ela queira pensar que seja, mas começa, por exemplo, a descobrir o poder do choro, aquele choro magoado, ferido, irado, como uma arma apontada para o papai, para fazer o papai dar aquilo que ela quer, porque ela não está contente com o que está recebendo. Mas enfim, meus irmãos, não é difícil provar que a ira é uma questão de agenda. A ira não é uma questão de emoção apenas ferida, não é uma questão apenas de sentimento, não é uma simples questão de indignação com a injustiça, não é uma simples questão de indignação com a falta de conformidade objetiva do mundo.
mas é consistentemente um problema da falta de conformidade do mundo com as suas subjetividades, com a sua agenda, com o que você quer e com o que você absolutiza, radicaliza como sendo a coisa boa a se desejar e que os outros certamente deveriam fazer por você. Portanto, aqui começa o problema, aqui começa a grande traição da ira, aqui começa desta ira pecaminosa, né, que nós temos tratado até aqui. É essa coisa de não se levar em conta o que Deus quer, a agenda de Deus, mas a sua própria agenda, o seu próprio desejo, aquilo que você quer que seja feito. Vamos abrir em Provérbios 22, 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Todos juntos. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. O que a palavra de Deus está deixando claro quando diz para não nos associarmos com o iracundo? Porque você estará se associando com uma agenda que é dele e que não é de Deus. E o que essa agenda particular de pessoas iracundas, raivosas, zangadas vai fazer com você? Vai te enlaçar em ainda mais ira, em uma corrente, no emaranhado de ira, onde daqui a pouco nós nos tornamos não uma comunidade graciosa, uma comunidade onde os afetos e as misericórdias do Senhor Jesus Cristo são aquilo que nos dominam, são aquilo que nos envolve, mas as agendas particulares agredidas, insatisfeitas, frustradas, numa troca interminável, num enlace interminável de ira, de raiva e de zanga. É por isso que Tiago está preocupado com os crentes aqui, porque a raiva, a ira, a zanga, ela se torna claramente e contundentemente pecaminosa quando deixa a agenda de Deus e assume as agendas particulares. E nós somos traídos, e nós somos deixados e enlaçados em um lugar muito distante da graça e do Evangelho. E aí alguns, por exemplo, me perguntariam: pastor, mas e a zanga de Martinho Lutero? O reformador que batalhou, que brigou, que se zangou contra os abusos da igreja de Roma. Os homens que se indignaram com aquilo que Tetzel fazia. Meus irmãos, essa é a ira, a raiva expressas em relação à agenda de Deus. Mas via de regra, nós somos traídos pela ira, porque nós deixamos a agenda de Deus e nós assumimos as nossas agendas particulares, nós assumimos não aquilo que claramente Deus exige e requer de nós, mas aquilo que nós esperamos das pessoas, aquilo que nós queremos para o curso das nossas vidas, aquilo que nós temos desejado. Portanto, é preciso tomar cuidado. O que Tiago está dizendo não é que nós não devemos desejar a justiça, que nós não deveríamos desejar o que é correto, que não deveríamos desejar o que é bom para as pessoas, para o nosso país, para as nossas próprias vidas. Mas é preciso entender que só há justiça na agenda de Deus. Não há justiça na minha agenda e na sua agenda. Aquilo que nós desejamos, aqueles aspectos subjetivos do que pretendemos, do que desejamos, aquelas coisas particulares que temos, elas não são justiça. Não é justo quando eu exijo algo que não foi exigido por Deus. Portanto, quando faço isso, a minha ira é pecaminosa, é raivosa, é incompatível com os objetivos de Deus para a minha vida e para a vida do outro. Portanto, parece-nos claramente que a ira vai nos conduzir cada vez para mais distante do nosso Senhor e do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz claramente que nós não devemos
porque a ira de Deus é quem nos vingará. Pois está escrito na palavra de Deus que a vingança cabe ao Senhor, Ele a retribuirá no seu devido tempo. Se nós entendemos que determinadas pessoas infringiram a palavra do Senhor, ou estão a infringir a palavra do Senhor, nós devemos sim exortá-las. Mas a ira, a nossa indignação encontra limites na vingança do Senhor, na vingança que pertence ao Senhor. Tiago, no capítulo 4, verso 12, diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não sermos traídos por um desejo, por uma ira, por uma raiva, por uma disposição de zanga que nos leve a fugir da agenda de Deus e investirmos da nossa própria agenda. Tiago diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós temos uma habilidade muito grande de atirar antes de perguntar. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o outro em relação às suas dificuldades, às suas motivações. Nós nos zangamos facilmente, nós nos irritamos facilmente e iramos facilmente com o outro sem antes ouvir o outro. Há uma habilidade muito grande de tomar raiva de pessoas que mal conhecemos, porque ouvimos falar mal dessa pessoa, porque ouvimos outros quebrarem o novo mandamento em relação a essa pessoa. Nós ouvimos pessoas sendo difamadas pecaminosamente, e o que é que nós fazemos? Nós nos iramos contra essa pessoa, nós nos zangamos contra essa pessoa antes de ouvir essa pessoa, e nós deletamos essa pessoa, nós a apagamos de nossos relacionamentos antes de tomar conhecimento das palavras, das razões, das motivações, daquilo que ela tem para dizer. E portanto a orientação é: todo homem, pois, seja pronto primeiro para ouvir, depois tardio para falar, e depois, mais tardiamente ainda, para se irar. Não tome raiva das pessoas, não tome ira dos outros antes de ouvi-los, e antes de poder fazer com que as suas palavras também sejam conhecidas dele. E aí, depois de esgotar essas instâncias, e de maneira extremamente piedosa, talvez haverá alguma possibilidade de lugar para que a sua ira seja piedosa e não pecaminosa. É preciso aplicar estas coisas, é preciso viver estas coisas. Nós precisamos agir assim em relação uns aos outros. É o que a palavra de Deus está nos ordenando. E ele continua: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui Tiago nos leva ao segundo ponto. Por que a ira pecaminosa é traiçoeira? Porque rejeita o conselho da palavra de Deus, porque nos leva para longe dos conselhos da palavra de Deus. Veja o que o texto diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com brandura, com submissão obediente, com sujeição, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós somos traídos pelas nossas atitudes raivosas, iracundas, porque não acolhemos a palavra de Deus, porque ignoramos os conselhos da palavra de Deus, porque nos apressamos com as nossas próprias palavras, porque nos apressamos com os nossos próprios juízos, porque queremos falar antes de ouvir, e porque queremos estabelecer logo o fato
da nossa indignação antes de arrazoar a respeito daquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. Isso porque temos a simples dificuldade de acolher, de submetermos à palavra como tribunal das coisas que pensamos, das coisas que dizemos, das análises que fazemos dos outros. E essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. A minha atitude, a minha ira, a minha zanga é uma expressão de acolhimento do conselho da palavra de Deus, ou estou sendo traído? E a minha expressão de ira e de raiva nada mais é do que consistentemente uma rejeição ao conselho da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz e deveria nos dizer coisas diariamente, e não apenas uma vez no dia, mas durante todas as partes do nosso dia. E eu fico imaginando qual a expressão de acolhimento da palavra de Deus que nós temos quando estamos no trânsito. A Érica tinha comprado a Bíblia em áudio, né? E durante a mudança nós perdemos esse material. Existe, parece, pelo menos uns 2 discos lá em casa. E nessa hora de trânsito que nós temos, ou mais, sem dúvida nenhuma, será de grande colaboração nós colocarmos um desses CDs, né, presbítero Márcio? Né, Ana Clara? Aquele tempo que nós ficamos voltando do Mackenzie todos os dias, durante a nossa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, colocando a palavra de Deus, para que os nossos corações se aquietem com os conselhos dela, para que possamos acolher aquelas orientações que nos fazem evitar essa ira. Eu fico imaginando, teria coragem algum de nós de colocar o braço para fora com um gesto obsceno, ouvindo um desses CDs da Bíblia em áudio? Seria uma cena por demais constrangedora. Eu acho que nós mesmos nos assombraríamos se alguém de fora do carro vizinho então conseguir ouvir, vendo, vai ficar mais assombrado. Mas é algo que nós precisamos entender para que não sejamos traídos pelas nossas disposições de raiva e de ira. Ouvir o conselho da palavra de Deus, acolhendo como mansidão, ouvindo a palavra de Deus, que nos faz nos dirigir ao próximo com outra atitude, com outra postura, abrandando sentimentos, emoções e, sobretudo, repreendendo esta agenda particular que tenta se impor raivosamente sobre o outro. Portanto, a palavra de Deus nos conduz a isso, a acolher a palavra de Deus nos nossos corações. Nos versos seguintes, do 23 até o 25, nós vemos aqui um ensaio de Tiago a respeito do conceito bíblico de disciplina. Vejam só o que Tiago diz aqui: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vocês se lembram que eu disse que o Evangelho, a pregação da palavra, é o audível do Evangelho, que os sacramentos são o visível do Evangelho, e Tiago agora está nos confirmando que a disciplina nada mais é do que a prática do Evangelho. O que é a correção dos que não praticam a palavra? Dizer de modo disciplinar, de modo corretivo, o que não é aquilo que Cristo fez nova criatura. De dizer com todas as letras: isso não é o Evangelho. Isso que está sendo feito não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. E neste passo, na nossa argumentação, o que eu gostaria de convencer cada um de vocês é: a raiva, a ira pecaminosa, nós devemos dizer: isso não é o Evangelho. Uma pessoa iracunda, quando nós olhamos para ela, o que nós dizemos
faz preocupados em irarmos, em nos indignarmos com a agenda de Deus e não com as nossas agendas particulares. Eu deverei estar aborrecido com a minha esposa, com as minhas filhas, naquelas coisas que dizem respeito aos afetos de Cristo, aquilo que exalta Cristo, aquilo que busca as coisas de Cristo, e não aos meus egoísmos, e não aos meus desejos particulares, e não às minhas maneiras particulares de querer como seja Érica e cada uma das minhas filhas. Isso o Evangelho diz. Isso não é o Evangelho. Portanto, meus irmãos, aqui nestes versículos, Tiago está apresentando a alma da disciplina. A disciplina não é para ser um castigo. A disciplina não é para ser uma eutanásia, aquela coisa que a igreja tem praticado recorrentemente, de usar para matar os crentes e para empurrar o cadáver para fora do templo, para fora da igreja. A disciplina é, antes de tudo, trazer a correção, os crentes nominando, indicando a cada um deles o que é, na prática da tua vida, que é o Evangelho e o que é que não é o Evangelho. É isso que nós fazemos ao disciplinar pessoas. É isso que nós fazemos quando começamos desde Mateus 18 a exortar pessoas de maneira particular, depois na companhia de outro, até que seja aplicado a disciplina de modo eclesiástico. É dizer às pessoas, isso não é o Evangelho. Nós devemos ser praticantes da palavra. Nós devemos ser praticantes do Evangelho e não apenas ouvintes. É a alma do que está em jogo nas nossas vidas, não apenas em relação à ira, mas em todos os pecados que praticamos. O Evangelho fez algo glorioso na minha vida e na sua vida. E esse algo glorioso foi feito para que pudéssemos extirpar das nossas almas toda a expressão de morte, toda a expressão de feiura do pecado, toda a expressão desta destruição da alma que o pecado promove. E vermos restabelecido a cada prática exigida pela palavra de Deus, esta expressão gloriosa, graciosa do que Cristo fez em nós. Se nós somos iracundos, se nós somos raivosos, e queremos ouvir o conselho da palavra de Deus, portanto, nós devemos sujeitar-nos à disciplina da igreja. Sujeitar-nos não apenas à disciplina eclesiasticamente aplicada pelos oficiais de Cristo que lideram a igreja, mas sujeitar-nos àquelas exortações mútuas que são praticadas na comunhão em amor, na sujeição do Espírito. Sujeitando-nos ao conselho dos irmãos, sujeitando-nos à advertência e exortação vinda da palavra de Deus da boca dos nossos irmãos. Mas o que temos visto em muitos momentos é a indignação pecaminosa de pessoas contra a exortação, contra a legítima expressão de amor que parte da vida de muitos irmãos a nos corrigir dos nossos erros, a nos corrigir das coisas que não são o Evangelho. Portanto, a ira pecaminosa nos trai, porque ela rejeita o conselho da palavra de Deus. E ao fazer isso, consequentemente, nessa expressão de que a disciplina é a prática do Evangelho, nós somos conduzidos ao último ponto, ao último argumento. A disciplina, a ira pecaminosa nos trai, porque invalida o Evangelho. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é inútil, é vã. É exatamente isso que sobra na vida do iracundo, do raivoso e do zangado. Pura e mera religião. E religião inútil, vã. Nós rejeitamos o Evangelho quando sucumbimos à ira raivosa, pecaminosa, a essa ira que se dispõe como um veneno nos nossos corações. Meus irmãos, o Evangelho é das coisas preciosas, a mais preciosa das nossas vidas. É o Evangelho que refaz o que nós somos. É o Evangelho que nos devolve a condição de vermos a imagem de Deus instalada em nós. E com algo mais em relação a Adão.
Porque agora esta imagem de Deus dentro de uma união mística com o nosso Senhor Jesus Cristo é a imagem do próprio Cristo, o varão perfeito, sendo restaurado em nós. As suas virtudes comprovadas, provadas e vividas na sua encarnação entre nós, sendo diariamente restauradas. Quando nós rejeitamos o Evangelho, nós rejeitamos a coisa mais gloriosa que existe sobre a face do universo, da terra, não apenas da terra. Mas não há nada que seja mais glorioso, mais repleto de profundidades do que o Evangelho. E é isso que nós fazemos quando nós investimos de ira pecaminosa. Nós rejeitamos o Evangelho. Nós profanamos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós blasfemamos contra a sua obra, contra o seu sacrifício glorioso, substitutivo, vicário, Ele tomando nosso lugar na cruz, para nos fazer diferentes, para nos fazer não como arrotos, feios, fedidos, andando sobre a face da terra e fingindo de crente no domingo, mas fazendo-nos de pessoas do Evangelho, fazendo-nos de gente do céu, de gente que a cada dia se torna mais amável com os outros, mesmo não sendo amados, de pessoas que se tornam mais dispostas a fazer o bem ao outro, mesmo não recebendo o bem do outro, de pessoas cada vez mais dispostas a investir da vida e do Evangelho na vida das outras pessoas, mesmo nada recebendo delas. É assim que o Evangelho irá não apenas curar os nossos corações da ira, mas de todos os nossos pecados. É quando nos submetemos a Ele, e quando não o profanamos, e quando não somos negligentes e não o rejeitamos em seus efeitos sobre as nossas almas. O texto aqui, Tiago, diz que isso salva as nossas almas. Praticar a palavra de Deus, viver o Evangelho, salva as nossas almas. E nós precisamos ser salvos disso. Meus irmãos, nós temos no Brasil um fenômeno chamado desigrejados. Uma massa cada vez mais crescente de pessoas que estão deixando a igreja. Pessoas feridas, pessoas machucadas. Existem pessoas que levaram burdoadas, que sofreram todos os tipos de agressão, isso é verdade. Mas a grande verdade é que talvez a maior parcela de investimento negativo nos seus próprios corações sejam deles mesmos. São esses próprios que estão, na verdade, sob a desculpa dos maus tratos que tiveram, dos traumas eclesiásticos que sofreram, rejeitando o Evangelho. Esses desigrejados, estes irmãos que precisam ser alcançados, em sua grande maioria, precisam tratar seus corações da ira, da raiva, da zanga que assumiram em relação a outros irmãos, em relação à igreja. Nós mesmos que estamos dentro da igreja, diariamente, nestas relações que temos uns com os outros, precisamos tratar os nossos corações da ira, porque senão, fatalmente, nós perderemos o encanto pelo Evangelho. E se perdemos o encanto pelo Evangelho, nós teremos uma religião vã, inútil, enclausurada, particularizada, e nós mais cedo ou mais tarde sairemos da igreja. Porque só permanece na igreja aqueles que vivem contemplando a beleza do Evangelho, aqueles que conseguem diariamente contemplar a majestade, a gloriosa beleza da obra de Cristo que está salvando essa igreja, que não apenas salvou esta igreja até aqui, mas que continua salvando esta igreja. Eu gostaria de concluir contando uma expressão de J.F. Powers a respeito da igreja. Ele diz: meus irmãos, a igreja é como uma grande nave ou uma grande embarcação. Ela é como se fosse uma embarcação antiga, não acabada, mas velha, antiga, de fabricação de muito tempo atrás. E ela range, ela balança. Durante o seu trajeto, durante o seu caminho, essa embarcação vai fazer com que alguns vomitem, se enjoem, com que alguns passem mal. Mas o fato é que essa embarcação, ela sempre chegou em seu destino. Ela sempre concluiu o seu trajeto. Ela sempre chega onde tem que chegar. Todas as pessoas que viajaram nessa nave
e que concluíram as suas viagens, estão neste momento na presença do Senhor dessa embarcação. Estão na presença do nosso glorioso Cristo. Portanto, esta é a aplicação que eu gostaria de deixar com vocês esta noite. De fato, não é fácil ser parte da igreja. De fato, nós convivemos uns com os outros, é algo que em vários momentos nos provoca enjoo, nos provoca feridas, nos cria dificuldades, nos gera problemas. Assim como em nossas famílias é a mesma coisa. Dentro do casamento, na nossa relação com os filhos. Por quantas vezes essa embarcação menorzinha, as nossas famílias também geram esses trancos, esses balanços que nos fazem, por vezes, enjoar também. Mas o fato é, são embarcações conduzidas pelo Senhor das nossas vidas. Elas chegam ao seu final. Aqueles que pulam do barco é porque não deviam estar no barco. Eram intrusos. Como diz o apóstolo João, não eram dos nossos. Mas aqueles que vomitam, que enjoam, que passam mal, mas que entendem que ali é o seu lugar, eles sossegam durante a viagem. E mais cedo ou mais tarde, verão a viagem concluída e estarão na presença do seu Senhor. Eu gostaria de convocá-los como uma igreja que está sendo plantada, como uma comunidade de discípulos de Jesus que está se formando, para que nós venhamos a tratar os nossos corações daí, para que nós venhamos não apenas na igreja, mas nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, por onde estivermos, que nós possamos perceber a majestade gloriosa do Evangelho funcionando nos nossos corações, com esse acolhimento da palavra, com este acolhimento dos conselhos de Deus, o que nos levará a viver a agenda de Deus. E aí sim, você haverá de se indignar, você haverá de estar irado, mas pelas coisas do nosso Cristo, não pelas suas coisas, pelo desejo de que sua filha siga a palavra do Senhor, glorifique o Senhor e faça bem ao próximo, e não para que ela satisfaça você em seus caprichos e em seus desejos. Você vai se indignar com o seu irmão quando ele estiver sendo blasfemo, profanador da obra de Cristo, quando ele estiver fazendo mal à própria alma. E aí você agirá com indignação e zelo pela sua própria alma. Mas você não irá estar irado com o irmão, porque o irmão não te sorriu do jeito que você esperava, porque no dia do seu aniversário o irmão te deu uma camisa roxa e você queria uma preta, ou por coisas tolas como um simples esbarrão e um pisão no pé. Homens ímpios, homens maus reagem dessa forma. Nós nos lembramos muito bem de Lameque, nós nos lembramos muito bem dos homens da linhagem dos ímpios que nós encontramos em Gênesis. Homens violentos, homens agressivos, homens iracundos. Nós não somos esses homens, não somos essas mulheres e não somos essas crianças. Nós somos o povo de Deus, o povo do Evangelho, um povo que foi feito nova criatura. Que Deus nos abençoe e que Ele retire dos nossos corações a ira pecaminosa e nos santifique. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, e nós confessamos a Ti que os nossos corações são fracos e são totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, nós confessamos a Ti que temos pecado, que temos nos irado, que temos tido raiva e indignação por motivos pecaminosos, com expressões de pecado, não porque estamos defendendo a agenda de Deus, mas porque estamos defendendo a nossa agenda. Ó Pai, nós não temos acolhido a Tua palavra e sido praticante dela. Nós temos sido, ó Pai, praticantes de uma religião vã em alguns momentos das nossas vidas. Senhor, aviva nos nossos corações e nas nossas mentes o desejo por uma expressão legítima de indignação, e que no demais, e que em diversos momentos das nossas vidas nós venhamos a ser dominados pela mansidão, pelo domínio próprio, pela alegria de viver no Evangelho, e sermos contagiantes e acolhermos outros irmãos, zelando das almas uns dos outros, investindo do Evangelho na vida uns dos outros.
E assim tendo as nossas almas saradas de todas estas influências, ó Pai, que a ira pecaminosa tem tido sobre nós. Ó Deus, perdoa-nos, cura-nos, ó Pai, santifica-nos. É o que nós te clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.